Boa noite, meus queridos amigos. Para aqueles que não me conhecem, sou a Sheila. Você é a Sheila? Eu sou a Sheila da internet. Hoje não mais virtual, Hoje, né? hoje não estou virtual, cores, já vive a cores, né? Só. E como a Efigênia já falou, né, a gente está se aproximando do Natal. E o Natal, essa época, é uma época que a gente tem que refletir muito. Na realidade, a gente tem que refletir sempre, diariamente, como diz Santo Agostinho. Mas na época do Natal, a gente automaticamente entra num estado de reflexão, porque já foi criada uma egrégora muito grande no planeta Terra em torno dessa data. Então, automaticamente fica tudo muito mais limpo, tudo muito mais tranquilo, e a gente começa a fazer reflexões em todo lugar que já chegou o cristianismo, que na realidade que é sobre toda a terra, né? Se a gente for na Índia, o que a gente vê de foto de Jesus, a gente fica até surpreso, tá? Então eu escolhi para nossa reflexão da noite a porta estreita, porque a gente sempre conta na época de Natal, o nascimento dele, a complicação que foi. Então essa história a gente já tem dentro da gente. Mas o que implica esse nascimento de Jesus para a gente? Esse nascimento de Jesus na Terra, essa encarnação dele aqui, implicou para a gente, ser humano, que agora nós somos muito mais, tá, do que nós fomos há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, nós éramos ainda crianças, ignorantes demais. A gente não tinha o conhecimento. Porque quando veio a primeira revelação, que foi a revelação dada por Moisés, nessa revelação, Moisés trouxe para a gente o quê? O começo, né? Aquela coisa, nós éramos bebês, nós não tínhamos nada, aí Moisés trouxe para a gente a lei. Que aí a gente começou a se conscientizar que existia algo mais do que nascer, viver, morrer aqui em cima dessa terra, que tinha um Deus. Foi quando acabou toda aquela coisa do politeísmo que existia sobre o planeta Terra, e aí a gente começou a acreditar num Deus único. Mas como nós éramos ainda muito infantis, porque nós vivemos, querendo ou não, num planeta que ele agora que vai entrar num planeta de... vai sair, deixar de ser expiação e provas, né? Mas nós éramos primitivos. Aí saímos do primitivismo, entramos com Moisés no expiação e provas, né? E aí a gente começou a se melhorar. Aí veio a segunda revelação, que foi o Cristo, que aí ficou mais provas, né, do que e expiações, mas aí já não foi uma coisa mais suave. Aí a gente já passou a acreditar na lei maior, que é a lei do amor, né? Primeiro Moisés trouxe a gente acreditar no Deus único. Veio Jesus e trouxe a gente para acreditar no amor. Aí chegou a terceira revelação, que foi Kardec, que trouxe a gente o que? Ele uniu a primeira e a segunda e disse, gente, o amor tem que ser agora vivido. A gente já sabe que existe, todos nós já ouvimos muito tempo, mas agora a gente vai viver. E quando isso acontece, nós seres humanos nós temos muitas possibilidades, principalmente no mundo de hoje. Hoje em dia a gente vive num mundo que tem tudo, tá? Um mundo de facilidades. Mas Jesus falou pra gente uma coisa muito interessante, que a gente tem que passar pela porta estreita. Os evangélicos e os católicos falam porta estreita é passar o quê? Não, vai pro céu, ser salvo. Mas nós espíritas sabemos que não é só isso. Que é preciso muito mais, né, para ser salvo. E que quem me salva não é eu só acreditar em Jesus. Quem me salva sou eu. Quando eu me melhoro, quando eu me arrumo, quando eu pratico bem, quando eu ajudo a todos, quando eu vejo toda criança como minha filha. Aí sim, aí eu começo realmente a me melhorar. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, que é o capítulo 18, o item 3 e 5, que fala sobre a porta estreita. E o que é essa porta estreita? Para começar a falar sobre isso, a gente vai primeiro fazer algumas definições, certo? Se vocês tiverem perguntas ou colocações, por favor, não se envergonhem, né? Se deixar eu você aqui, horas eu falo que nem a mulher da matraca. Então, a primeira
coisa que a gente vai fazer, vamos ler o que é, né, essa porta estreita. Mateus fala pra gente. Quem quer ler pra mim? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então aqui a própria Bíblia já está dizendo que são poucos que encontram. Não é porque ela está escondida, não. Não, ela está aí. Ela está em todo templo, ela está em toda religião. É como disse a Eugênia. A gente vive hoje em dia numa casa cheia de luz, mas a gente fecha os olhos. Não é igual criança. Quando a criança quer se esconder, ela faz o quê? Sumiu! Né? É assim que nós estamos. É assim que a gente está. Sumiu! Todo mundo está vendo a gente, Jesus está vendo a gente e a gente está ali, né? Sumiu! Brincando. Porque isso revela que nós ainda somos crianças na nossa fé. Porque a gente já ouviu falar muito. Tá aí para todo mundo. O conhecimento hoje em dia, você dizer que não conhece é desculpa para boi dormir. Porque em qualquer lugar, internet, televisão, rádio, propaganda, igreja, gente, nunca foi tão fácil aprender alguma coisa. E se falar que tem tempo, que não tem tempo, é pior ainda. É pior Você ainda. pode ir na cozinha, tá tendo uma aula de medicina. De medo de tudo. O melhor professor de Harvard, igual eu tô tendo. Fazendo comida. Então como é que fala? Não tem tempo. Não tem tempo. Tempo a gente tem. A questão é como a gente usa isso. Então, essa porta estreita, ela é exatamente aquela que eu me predisponho a usar. Então, o que significa a palavra porta? Quem lê para mim? Abertura na parede permite o acesso de entrada ou saída de algum lugar. Então quer dizer, porta. Coisa simples, né? Uma abertura na parede, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 nessa sala, que permite o acesso de entrada ou saída. Para a gente estar aqui, a gente passou por essa porta. Todas nós entramos. Para sair, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas eu entro em qualquer porta? Não. Eu escolho as portas que eu quero entrar. A gente não entra em qualquer porta. Muitas portas estão fechadas. Muitas portas entreabertas. Muitas portas escancaradas. Portas, tem muitas. No nosso caminho, por onde a gente passa, a gente tem que imaginar a nossa vida como um corredor imenso, cheio de portas. E a gente entra naquela que mais nos apetece. Aquela com quem a gente tem sintonia. Se eu tenho sintonia na porta da religião, a gente entrou hoje aqui em uma para ouvir. A gente saiu de nossa casa numa noite fria para vir ouvir a palavra, para vir refletir juntas, para vir aprender juntas. Então, quer dizer, a gente pegou nesse momento, a gente entrou numa porta que vai nos ajudar a crescer. Mas tem aqueles outros dias que a gente está assim meiozinho, né? Aí a gente passa ali, entrou na casa da comadre para falar mal da Joaninha. Ih, que porta, né? Mas é também uma porta. Era a minha sintonia naquele momento. Aí eu continuo minha caminhada da vida e passo ali, nossa senhora, ali é que é samba, é pra lá que eu vou. Aí eu entro na porta do samba. E assim as portas, elas são as mais diferentes, brancas, amarelas, verdes, coloridas. Adoro samba. Eu também, né? Mas sempre depende de como você vai sambar, né? Porque tem o samba e tem o samba, né? O samba não é pecado, não. Não, tô brincando. Porque isso também a gente tem que esclarecer. Porque foi colocado na nossa cabeça que se divertir é pecado. Errado. Se divertir é bom, belo e agradável. Só que a gente tem que saber onde vai se divertir. Se eu estou na minha casa, eu gosto de um sambinha, eu estou com um grupo de amigos saudáveis e a gente escuta um samba, é bom, belo e agradável. Agora, se eu vou pro samba lá da esquina, chego lá, sou casada, deixei o marido em casa, tô olhando ali pro Joãozinho da Maria, né? Olha só, o marido da Efigênia passou aqui, mas hoje é dia de samba, né? Aí, esse samba tá errado.
Entendeu? Então, é sempre uma questão, divertir a gente pode, sim, mas de uma forma que a gente não prejudique ninguém, que a gente chegue, mesmo que você vá num baile de carnaval, se você chegar lá naquele baile e você for lá só para brincar, você é automaticamente até protegida lá no meio daquela confusão. Agora, se você sair de casa, eu vou tomar todas no baile, então você não está indo para se divertir saudavelmente. Né? Ah, mas eu vou cheirar todas. Você, também não. Vou pegar todas as mulheres. Também não. Ou então a mulherada, qual é lá em Salvador, vou beijar todos. Pois é. Então, tudo depende de como a gente vai fazer as coisas. Então, tudo a gente tem que ter ponderamento. Me cabe. Muitas coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Exatamente. Então, isso me cabe? Isso faz parte? Eu indo ali, eu vou prejudicar alguém? Eu vou me prejudicar? Porque muitas vezes a gente até pensa, ah, mas se eu for ali, eu não vou prejudicar ninguém. Mas espera aí, você pensou em você mesma? Então, hoje em dia, gente, o mundo, ele tá cheio de facilidades. E o meu papel no mundo é exatamente onde eu posso entrar. Porque o importante é entrar de cabeça erguida e sair também de cabeça erguida. É aquela passagem, né, Chico? Qual fruta eu vou comer no jardim do Éden? Exato. A fruta do bem ou a fruta do mal? Então, essa passagem da Bíblia, ela é atualíssima. Tudo que a gente está vendo, eu posso me alimentar. Sim. Eu tenho que saber se vai me fazer bem. Exatamente. Porque uma dança é um alimento para minha alma e meu corpo. Exatamente. Né? Eu vou ver um filme, vai alimentar a minha alma. Então Exato. tem que saber, é do bem ou é do mal? Se Exato. você ainda se alimenta da fruta do mal, é claro que vai ter consequências na nossa mente e corpo. Então aquela passagem é hoje. Exatamente, atualíssima. Então a gente tem que saber, tudo me é lícito, mas... Nós estamos no jardim do Éden. Mas o que é que eu quero? Essa é sempre a pergunta. A próxima definição é o que é porta estreita. A porta estreita ela é a porta que aperta. Porta que aperta, sim. Porque ela é aquela porta em que eu tenho que estar magro espiritualmente para poder passar por ela. Hoje em dia, espiritualmente falando, a maioria das pessoas está desse tamanho, 200, 300 quilos. Porque é o que é ser gordo espiritualmente? Vamos definir isso. Ser gordo espiritualmente é quando eu sou invejoso, é quando eu sou fofoqueiro, é quando eu sou vaidoso, é quando eu sou egoísta, é quando eu sou orgulhoso, é quando eu sou arrogante. E aqui a gente pode desfiar um rosário de horas do que eu faço para me ser gordo espiritualmente. E todos nós, todos, sem exceção, eu principalmente, senão eu não estava aqui na frente, porque eu sou tão gorda que eu tenho que estudar tanto para passar para o povo para poder ver se emagrece um pouquinho. Né? Então, a gente tem que pensar o quê? Todo mundo. Uns já melhoraram num cantinho, outros melhoraram em outros, mas na hora que a gente aperta o sapato no lugar certo, não tem aquele ditado? Apertou no meu calo no lugar certinho. Por quê? Porque é exatamente ali o meu ponto fraco. É ali onde eu ainda estou gordo espiritualmente. Então essa porta estreita, ela me aperta. Por quê? Eu só passo nela se eu fizer uma dieta espiritual. Eu só passo nela se eu, Sheila, me modificar. E ninguém pode se modificar por mim. Essa que é a piada da história. Ninguém. A Ifigênia, ela pode gostar muito de mim e sair o tempo inteiro, ô Sheila, vem cá, Sheila, assim não, olha, vem, eu te dou uma mão, vem, eu te ajudo, vamos estudar, vamos fazer. Mas se eu não quiser, vai ser à toa. Ela pode me chamar milhões de vezes para a gente estudar o Evangelho. Essa otária aí, eu perdendo o tempo dela. Né? Então, ninguém pode fazer esse processo por mim. Essa dieta espiritual, quem tem que fazer sou eu. É a gente que tem que se modificar. E a gente tem uma coisa que os alcoólatras anônimos fazem que é maravilhosa. E sabe qual é? Só hoje. Só 5 minutos.
Só 10 minutos. Se eu conseguir isso, é um bom exemplo, né? Tô conversando com Regina, aí, vamos, a gente cai no pau da Efigênia, né? Mas se na hora da nossa conversa a gente se lembrar, não, a gente se prometeu hoje de manhã que só hoje, eu não vou falar mal de ninguém, só hoje, é fácil. É difícil quando a gente pensa, meu Deus do céu, eu vou viver 50 anos, eu nunca mais vou poder falar mal. Não consigo. É muito. A minha mente não computa. Não é que eu seja burra, cabeça dura, não, não dá. É demais para o nosso cérebro. Mas na hora que eu digo só esse pouquinho, só um pouquinho eu posso. Então só hoje eu vou ser boa. Só hoje eu vou fazer boa ação. Olha, tem uma historinha que é linda. Tinha um moço que ele era terrível. Ninguém gostava dele. Sabe que é aquele cara ranzinzo, chato, batia em criança, entendeu? Batia na mulher, batia nos filhos. Era um monstro do 71. Todo mundo no bairro odiava ele. Mas aí um dia, ele perdeu um dos filhos. E na hora do enterro, quando ele começou a chorar, ele ouviu galhofa das pessoas. Todo mundo dizendo pra ele, seu idiota, agora tu fica chorando por ele? Mas quando ele estava aqui, tu não fazia isso, não fazia aquilo outro. Então aquilo tocou muito ele. E foi a primeira vez que ele se viu com os olhos dos outros. Esse homem, ele tomou uma atitude na vida dele. Ele disse, a partir de hoje eu vou ser bom. Vou ser bom só hoje. Eu vou testar um dia ser bom. E esse dia ele começou a ser bom. Ele deu esmola pro povo, ajudou mendigo, tirou gente da rua. Só um dia. No dia seguinte ele disse, mas não é que eu me senti bem? Hoje eu vou ser de novo bom. E ele começou a fazer isso. No começo as pessoas ficaram olhando para ele como quem diz, pirou, né? Isso aí ele tá querendo fazer truque pra cima da gente. Mas depois, quando viram que era de verdade, em 10 anos, só porque ele só era bom, cada dia de manhã ele levantava e dizia, hoje eu vou ser bom. Hoje eu vou ser bom. Ele só era bom um dia. Mas quando ele deu conta, já tinham se passado 10 anos. E ele tinha se tornado uma pessoa boa. Porque o que acontece? Na hora que a gente começa a praticar, no começo é estranho. Tá? Completamente estranho, porque a gente não está acostumado. Isso é falso. Tá? É do jeito de dizer perdoo para alguém. Você tem um inimigo, me fez uma coisa muito ruim, que me magoou muito, me fez muito sofrer. Mas aí, o que é que você faz? Você vai perdoar esse inimigo. Aí o médico diz, olha, todo dia diga assim de manhã, eu perdoo fulano. No começo soa tão falso, mas tão falso. Mas depois de um tempo, começa a soar melhor. E quanto mais você vai fazendo, vai chegar um momento que você vai dizer, ué, não é que eu perdoei mesmo? Porque você fez de pouquinho em pouquinho. E você acostumou de tal forma, aquela atitude virou um hábito tão grande dentro de você, que você vai fazendo depois automático. Então, quando a gente vê isso, a gente faz o quê? Eu melhorei só por hoje. Né? E assim, quando o hábito entra na gente, ele encaixa e ele fica. E é isso que é o objetivo da mudança, da dieta espiritual. Aí ele diz que a porta estreita é a porta das angústias. Por que porta das angústias? Porque a gente, hoje em dia, nós vivemos numa sociedade angustiante. A gente vive numa eterna ansiedade, né? Pelo amanhã, né? Gente, ou a gente está sofrendo pelo que a gente fez ontem, ou alguém fez pra gente, ou a gente está sofrendo pelo que vai ser amanhã. E aí? Virginia, quanto tempo eu tenho? Porque senão eu falo mais rápido ou mais devagar. Até 9. Então eu tenho bastante tempo, então posso me esticar. Né? Então, a gente... 10 para 9. 10 Fazer oração, né? Ok. Então ainda tem tempo. Então, a gente tem que começar a entender isso. Que o que passou ontem, você pode fazer alguma coisa pelo ontem? Você pode modificar o que você fez ontem? Pode? Não, tá feito. A gente pode modificar o amanhã? Será que amanhã eu vou ter onde morar? Será que amanhã vai ter uma guerra? É o tema atual agora, né? A terceira guerra mundial vai chegar ou não vai? A terceira guerra mundial vai chegar ou não vai? Vai chegar ou não vai?
Eu posso, com essa atitude, eu posso impedir a guerra amanhã? Não. Então essas angústias que a gente vive, eu falei de uma guerra, mas a gente vive com angústias pequenininhas. É aquela, será que meu filho vai passar na escola? Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que amanhã a gente vai conseguir ter uma casa? Será que eu vou conseguir as férias? São as pequenas angústias. Então essa é a porta das angústias. E por quê? Esses são os que estão assim, Chico. Exatamente. Tem dois grupos sobre a Terra. Uns que estão assim, com os olhos vedados, e outros com os olhos abertos. Então nós temos que saber qual grupo que eu pertenço. Exatamente. Se você quer pertencer ao grupo de olhos abertos, você tem que ter confiança em Jesus. Uhum. Fidelidade, eu sou fiel a Jesus. Se bem que eu até corrigiria, não é em Jesus, é em Deus. Porque a gente vem de um cristianismo e a gente está sempre falando de Jesus como se ele fosse Deus. Porque a gente escutou isso muitas vezes. Não é só nessa encarnação, não, em outras também. Então, como a gente vem escutando isso muito tempo, a gente está confundindo. Jesus é o nosso irmão. Jesus é aquela figura que eu quero chegar a ser como ele. Mas acima dele tem um Deus, que ele mesmo diz no Evangelho, né? Eu não sou Deus, só o Pai que está lá no céu. Bom é meu Pai que está no céu. Bom é meu Pai que está no céu, eu não sou bom. Entendeu? Mas ele é o caminho. Não, Ele é o caminho. Não, e o Espiritismo colocou ele pra gente como exemplo. Como exemplo. Que a gente tem Ele que mesmo seguir. disse, eu sou o caminho. Caminho, a Quem quer ir verdade até é a A verdade é a vida. vida. Se você E quer ir também a Deus, falou, você tem que vir até mim e eu te levo lá. e a única coisa que ele falou, eu sou mestre. Exato. É. Então a tem que gente aprender tem com que ele. aprender com ele, mas ter o cuidado de não Claro, santificá-lo. Porque hoje em dia isso é uma coisa que eu estou percebendo muito, que as pessoas tendem a isso automático. Então essas portas das angústias é exatamente a porta onde eu vou me angustiar, tá, com o mundo, mas eu vou conseguir retirar essa angústia de mim e ser pertencer ao grupo que tirou a mãozinha de trás e... Oh, tem luz! Vixe Maria, tinha um monte de gente me olhando? A porta estreita, ela também representa os obstáculos da vida. Gente, quando a gente planejou, nós como espíritas sabemos que a gente planeja a nossa reencarnação. Quando a gente planejou a nossa reencarnação, foi planejado, né, determinadas situações que a gente ia passar nessa encarnação, não foi? Pois é. Só que lá, quando a gente está no mundo espiritual, a gente vê isso como o quê? São obstáculos que a gente vai ter que ultrapassar para aí meu espírito se melhora. Mas quando a gente chega aqui na Terra, o que é que acontece? Quando vem o obstáculo, ai meu Deus do céu, o que é que eu fiz para merecer isso? Aí a gente já não vê do mesmo jeito. A gente reza para aquele problema acabar. E o que é errado? Tirar do nosso caminho. E o que é errado? Porque se eu estou passando por aquilo, tem um objetivo. E quando eu saio de um problema, eu estou muito melhor do que quando eu entrei. Nem se compara, porque eu aprendi. No mínimo, eu aprendi que eu não devo passar por aquilo ali. No mínimo. É o mínimo que eu vou aprender. Então, esses obstáculos da vida fazem parte da porta estreita. E quando eu passo por esses obstáculos de uma forma serena, digna, olhando e procurando o aprendizado que ele está me trazendo, gente, eu saio tão forte no final. Tão forte. Porque aí eu percebo, menina do céu, tanto que eu aprendi. Olha como eu me modifiquei. Então, os obstáculos da vida fazem parte da porta estreita. Mas a gente está sempre fugindo deles, né? As situações adversas também fazem parte da porta estreita. Todas aquelas situações no trabalho. Estou sentada no meu escritório ou na loja, não sei onde eu trabalho. E ali tem aquela colega que, ô pentelho. Aquela colega assim, que é aquela que de manhã ela já chega assim, bom dia. Não fale comigo agora, senão eu lhe mordo. Você diz, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você está ali para aprender. Aprenda com aquela colega e agradeça por ela, porque ela é a melhor professora que você podia ter na sua vida. É aquela colega.
Porque ela vai lhe dizer coisas que os amigos não têm coragem de dizer. Porque gostam de você e não querem lhe magoar. Mas ela não vai ter nenhuma piedade de passar assim na venta o que está errado com você. Você vai no primeiro momento se chocar, mas eu não sou assim. Mas se você parar e refletir sobre o que ela está dizendo, você vai voltar no dia seguinte, muito obrigada por você ter aberto meus olhos. Porque ela vai fazer nos ver aquele lado nosso que a gente esconde até da gente mesmo. Então essas situações adversas, elas existem para me ajudar também no emagrecimento espiritual. Má sorte ou miséria pertence também à porta estreita. Porque o que é o que denominamos má sorte? É exatamente aquilo que eu acho que eu não mereço. E o que é isso? Eu sou tão maravilhosa, como é que eu posso passar por isso? Orgulho. Miséria. Mas logo eu ter que morar aqui? Não. Orgulho, arrogância. Então a gente tem que ver o quê? Que essa má sorte e miséria não é má sorte e miséria. Isso na realidade é o quê? É exatamente aprendizado, possibilidade de melhoramento. Se a partir desse momento a gente sempre vê que tudo aquilo que me acontece, que não condiz comigo nesse momento, eu parar para ver, sim, onde é que está o aprendizado aqui? Peraí, calma. Se está acontecendo, tem um motivo. Cadê? Cadê o aprendizado? Gente, a gente vai sair tão mais contrito. A gente vai sair tão melhor de qualquer uma dessas situações e outras que eu não citei aqui. Ou às vezes também chega a pergunta, qual é a minha participação nisso? Né? Exatamente. Porque quando a bomba estoura, raros de nós assumimos que temos participação naquele problema, principalmente Exatamente. familiar, né? Isso. E raras vezes nós paramos para olhar dentro de nós o que eu fiz. Deixa eu voltar aqui o CD, O filme. Porque às vezes aquele gesto desencadeou tudo, que partiu de mim, né? E isso é doloroso, isso é uma porta estreita, e que raros conseguimos fazer isso, porque você tem que voltar, assim, como é que foi? Eu levantei, qual foi mesmo o tom de voz que eu usei, né? Como foi mesmo que eu fiz? E aí você vai ver de cara comigo mesmo, sem máscara, e é doloroso, é a porta estreita. Sim, é porque é difícil, você admitir que você é orgulhoso, você admitir que foi você que provocou o marido. Olha, uma situação clássica, de manhã, tá? Seu filho quer ir para a escola, acho que todo mundo aqui tem filho, né? Ah, você ainda não tem, né? Mas vai chegar ainda, essa situação é clássica, de manhã, levanta de manhã, vamos para a escola, mas aí a criança... De manhã, ai, não quer levantar, é aquela criança ranzinza, é aquela criança assim, não, mas eu ainda tô com sono, eu quero continuar na cama, aí pega, você dá a comida, ela derruba na mesa, aí chega, aí você tá lá toda pronta, que hoje você vai ter uma reunião lá no escritório, aí ela pega assim, o pão com Nutella e pá, na sua roupa. Aí você perde assim, totalmente as estribeiras. Menino, você não presta atenção no que você tá fazendo. O que aconteceu? A criança acordou, né? Ela vai estar com certeza acordada, mas é de uma forma positiva? Não. Essa criança vai sair de casa nervosa, você vai sair nervosa, brigando até com o cachorro que você encontre, tá? Você teve que trocar de roupa, você vai se atrasar. A criança chega na escola nervosa, briga com as coleguinhas do lado, xinga a professora, rasga o livro, não faz o dever, tá? Você chega lá no seu trabalho, você não vai fazer um trabalho legal, você vai ficar com raiva da chefe, qualquer um que lhe olhar, tá vendo o quê? Né? Você vai estar agressiva, você vai estar altamente angustiada, passou um dia de cão por causa disso, chega em casa de noite, não põe a comida direito, briga com o marido, porque quem é ele para ficar deitado enquanto você que passou o dia trabalhando, teve menino, correu, fez, por que ele não está lá trabalhando também? Por que ele não vai fazer a comida? Aí o que acontece? Instalou-se o caos. Instalou-se o caos por quê? Porque uma criança derrubou um pedaço de pão com Nutella. Qual seria a atitude nesse momento? A criança fez porque quis? Não. É criança. Então qual seria a atitude?
Ô, meu filho, agora a mamãe vai ter que trocar de roupa, né? Vai lá, troca de roupa e tal. Porque não teve que fazer isso. A diferença é, uma vez você faz e destrói todo o seu dia, o dia de todo mundo da família, ou você faz isso com tranquilidade. Agora, fazer com tranquilidade significa assumir o quê? No dia anterior, a reflexão que Ifigênia falou. O que aconteceu? Ah, o menino não quis ir dormir, você estava cansado, o que, é que você fez? Ah, deixa ele assistir televisão até 11 horas da noite. Claro que às 6 da manhã ele estava cansado. Uma coisa boa da gente começar a resolver todos os problemas é a gente falar assim, eu sou culpada. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma situação ou no grupo, ou em casa, ou na vizinha, eu penso assim, eu sou culpada. Então, se eu sou culpada, deixa eu ver então como é que eu posso consertar isso, como é que eu posso me comportar agora para frente. Porque quando você, não é culpa punitiva não é isso, porque aí já é neurose. Eu sou responsável. Eu sou responsável, é a melhor palavra. Sou a melhor. Porque senão, se a gente não trabalhar as coisas, você acaba caindo no outro buraco. Não é nesse sentido. É pensar assim, bom, eu fui culpada. Se eu sou culpada dessa situação do dia, do domingo, igual a Sheila colocou, então como é que eu vou fazer agora para frente? Quando nós assumirmos as responsabilidades pelo que está na nossa frente, a gente conserta o mundo. Exatamente. A gente só não conserta o mundo porque eu falo, a Sheila é culpada. Deixa ela lá resolver o problema dela. A batata quente, vamos jogar a batata quente pro próximo, né? E cobro dela para ela mudar a postura, sendo que é eu que tenho que mudar a minha. Exatamente. Entendeu como o mundo é? Uhum. Ninguém tem um problema. Ah, é Ifigênia. Todo mundo ninguém fala assim, fui eu. Não é dizer fui eu. Qual a parte que me toca? Essa é a palavra correta. Qual a parte que me toca nesse problema? Todo mundo tem Onde está a minha responsabilidade? Né? Exato. Onde está a minha responsabilidade? Onde foi que uma atitude minha ajudou para ocasionar isso? Na hora que eu começo a fazer esse tipo de reflexão, eu mudo o mundo. Porque o mundo que eu tenho que mudar é o meu mundo. Quando eu mudo o meu mundo, quem está do meu lado muda automaticamente comigo. Jesus veio para construir o reino de Deus dentro de nós. Ele veio para construir o reino de Deus dentro de você. E a gente fica querendo construir um reino do lado de fora. Aí o que acontece? Fica todo mundo brigando e não tem reino nenhum. Porque reino do lado de fora não é para ser construído. Reino do lado de fora é exatamente isso bem aqui, ó. A porta larga. O que é a porta larga? É a porta das facilidades. É o nosso mundo hoje. Gente do céu, vocês já viram um mundo tão fácil como esse? Tudo é fácil, principalmente o que não presta. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Hoje em dia, se você quer ser o rei em qualquer festa, chegue lá, bota 100 gramas de cocaína. Virgem Maria, você vai ser carregado no colo pelo povo. Agora chegue lá e diz, vamos estudar a Bíblia? Ah, credo, que fanática, que é isso? A gente vê as pessoas hoje em dia, as facilidades, tudo tá aí. Eu não preciso me esforçar para nada. Hoje em dia, o que mais se vê são crianças sendo destruídas pelos pais. Por quê? Eu quero. Nem fecha a boca. Já tem. É a porta das facilidades. No dia que o pai ou a mãe disser não, aí tem problema em casa. Essa é a porta larga. 15 dias atrás, o filho da minha amiga se suicidou. 18 anos. Porta larga. A vida inteira teve a facilidade. No dia que as facilidades não foram do jeito que ele achou que devia ser, então a vida perdeu o sentido para ele. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. São aqueles hábitos adquiridos. Gente do céu. Um hábito adquirido completamente nocivo. De manhã. Só fale comigo depois que eu tomar minha xícara de café. Essa porta larga. Alguém tem culpa que você de manhã precisa de uma xícara de café? Não. Então por que você tem que ser agressivo com o outro? Isso é porta larga. Gente, porta larga, um outro hábito adquirido. Né? Eu vou escolher exatamente quem vai ficar comigo. Você pode, você não. Você não. O que é isso? Arrogância.
Então nós somos um conjunto de hábitos. E a maior parte de hoje em dia qual é? Não fazer nada? Não? Ficar deitado, comendo, esperando as coisas chegarem. E isso hoje em dia se faz muito com as crianças. São pouquíssimas as crianças hoje em dia que conseguem se ocupar sozinhas. Qual é a história que você escuta o tempo inteiro? Mama, mir ist langweilig. Mir ist langweilig. Was soll ich jetzt tun? Die können nicht mal richtig denken. Tudo contribui para quê? Para criar um hábito de quê? Ócio. Que é a próxima porta larga. Gente, o mundo está tão ocioso hoje em dia que até as diversões são em forma de ócio. Qual a diversão comum para bilhões, milhares de mentes na Terra? Deitar na frente da televisão comendo chips, pipoca, sei lá o quê. Qual é o ócio? Fala em trabalho para a maior parte das pessoas. Mas sabe, Sheila, quando você escutar o Silmar Cristo, vai fazer uma análise caminhando nesse raciocínio seu. E nós estamos chegando num momento da Terra agora que vai pular para a regeneração em completo processo de deteriorização, onde os mercados conquistaram a massa. Então ele vai falar que no passado fizeram-se as indústrias, colocou muito dinheiro na mão dos pesquisadores, para os pesquisadores fazer estudos que a gente precisa comer de hora em hora, de 2 em 2 horas, porque aí você enche a geladeira e você tem que comer, né? Isso é completamente errado, porque nosso organismo ele precisa de 5 horas para fazer uma digestão e dentro de 5 horas a gente não tem fome. Mas só que nós somos uma remessa de espíritos na mão dessas sombras, entendeu? E agora na regeneração é que está chegando essas pessoas. E vai, meu Deus, mas como é que eu nunca pensei nisso? Está errado mesmo, né? Então, essas crianças que estão aí, só vai salvar nas próximas gerações, porque não tem como salvar mais. Isso. Mora em apartamento, tem televisão, tem rede, tem computador, os pais trabalham fora, não tá nem aí com aquelas crianças. Então, é como se fosse assim, um ciclo, assim. Sim. Quando você ouve o Silmar Cristo, você fala assim, meu Deus, se não acreditar em Jesus, a gente pira. Sim. Olha, gente, você vê crianças... Eu conheço uma que foi criada na frente da televisão e do computador. Eu lembro que eu me choquei tanto quando eu cheguei na casa dessa pessoa. Uma criança de 4 anos e meio estava jogando um jogo de cortar a cabeça de gente. Meu olho cresceu desse tamanho. Aí eu disse, mas isso aqui, fulana, ele é uma criança. A criança olhou para mim e disse, minha filha, nesta tal de Alemanha que você mora, é que o povo é tudo abestado, mas aqui a gente já é tudo esperto. E a mãe olhou para ele e disse, Sheila, mas é legal, ele gosta desse joguinho. Eu disse, mas minha amiga, ele está cortando cabeças. Mas é só no videogame. Eu digo, nosso cérebro não faz a diferença. Para o cérebro você acabou de cortar uma cabeça. Uma vida acabou de perder o valor. Porque é exatamente esse o ponto que o ócio nos leva. A nossa vida perde o valor. Por quê? É o domínio da sombra, Sheila. É o domínio da sombra. Nós estamos vivendo o domínio da sombra. Aí a porta larga é o que mais? É a porta das banalidades. Gente, hoje em dia tudo é banal. Quantas coisas a gente ainda leva a sério de verdade? Tente conversar com muitas pessoas sobre um assunto sério. Eles nem te escutam. Sim. O que acontece? Oi, como tá você? Olha, eu não tô bem. Tô com problema. Olha, desculpa, eu tenho que ir. Então a pessoa não queria nem saber como você tá. É a porta das banalidades. Não me interessa se ela tá bem ou mal. Eu quero ouvir, tô bem, tchau. Pronto, acabou-se. Eu quero ouvir, menina, eu tô ótima, fui no salão, cortei minhas unhas, olha só, tô com a roupa nova da escada, né? E você? Gente, é da CIA, tua, tá, então teu marido é assim, não ganha tanto dinheiro não,
Mas não é assim. É as banalidades que tomaram conta da vida. Uma vida não tem mais valor, gente. Por quê? Porque as crianças aprendem com joguinhos a matar. Quais são os jogos? É matar, é cortar a cabeça, é lutar. Isso é desde a minha geração. Pois é. E as coisas vão sendo banalizadas. Tudo vai sendo banalizado. É banal se você tem uma dor. Não, a dor é tua, não é minha, não me interessa. Ai, meu pai morreu. Ah, foi. Ah, mas ele só era mais um velho. Que bom que ele já foi. É melhor do que ir para Altersheim. Eu ouvi isso quando meu pai morreu. Então, gente, a gente está banalizando tudo. A gente tem que aprender a sair da banalidade, porque ela é a porta larga. Porque a dor, Sheila, ela já não é mais suficiente para nos proporcionar reeducação. Então a gente está passando, né? Você perde meu pai, então você vai contar para outra pessoa. A sua dor, para ela, não serve para nada. Não. A dor não resolve mais o nosso problema. Não. Porque antigamente a dor ainda funcionava como terapêutica para nós, para a gente reestruturar a nossa vida. E hoje não. Não, hoje não. Hoje eu visito, e aí, não é comigo, não é dentro da minha casa. Gente, na televisão, uma criança, eles fizeram um estudo, uma criança, da época que ela nasce até os 18 anos de idade, ela viu mais de 8.000 mortes na televisão, mais de 100.000 tentativas de assassinatos e mais de 200.000 tipos de violência. Isso é Imagina as estatística. imagens guardadas na memória. Exatamente. Essas são as imagens guardadas na memória. Aí vem o lugar comum, que é isso que a gente está. Querendo ou não, a gente faz parte dessa sociedade. O que a gente pode fazer é tentar andar um pouquinho melhor, é tentar, com atitudes como essa, vir estudar, aprender, tentar sair desse lugar comum. Se de onde tá diferenciar todo da mundo. massa, né? Se diferenciar da massa. As crianças, elas não têm na tela mental delas o retrato de Jesus. Não. Porque quando os espíritos aproximam da gente, por exemplo, o Dr. Bezerra, um espírito dessa hierarquia, eles veem o que eu tenho na minha tela mental. Quais as imagens eu tenho dentro de mim. Por isso que é importante olhar para Jesus, porque você vai registrando a imagem dele no nosso cérebro. As crianças não têm lá. Não. Se eu fosse uma vidente, né? Pegasse uma criança e falasse, deixa eu ver se nessa criança tem imagem de Jesus. Não tem. Não tem. Elas não têm Jesus dentro de casa. Não vão na igreja, não tem Jesus dentro de casa. E só vê a violência. Aí vai ver como. Entendeu? São as paixões a porta larga, orgulho, vaidade, tudo isso é porta larga. E a gente tem que aprender a reconhecer. Porque quando eu reconheço, eu tenho uma possibilidade de me modificar. Porque se eu não reconhecer, o que eu vou modificar? Tá bem, tá certo, faço parte da massa. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. A porta larga poderia ser um nível vibratório que está todo mundo ali Também, nesse level, né? isso. Porque na hora que você vai pela porta estreita, você se diferencia, você sai da massa. Imediatamente. Não tem Só ninguém o que fato. entrar com você. Não tem mais equivalência também, você não tem mais sintonia Exatamente. Você sai com da as coisas sintonia do da... mundo, né? Exatamente. É aquela coisa, você Estar no perde mundo sem ser do mundo. Exatamente. O Trigueirinho fala que quanto mais evoluímos espiritualmente, os divertimentos do mundo já não mais nos chamam a atenção. Você nem quer. Perde o valor. Querendo ou não, você pode até tentar. Você vai lá, você sente e diz, meu Deus do céu, que coisa, eu tô aqui a noite toda, amanhã não vou dormir direito, amanhã eu vou estar cansado. O que eu tô fazendo aqui? Pra quê? Peixe fora d'água, né? Então, você fica um peixe fora d'água. Energia deletéria. Então, automaticamente, você se exclui. Isso não é negativo. Você só vai ter o que? A porta estreita é uma estrada solitária. A porta larga, ela é uma estrada com milhões. Autopan, né? Autobahn cheia, entupida de gente. E todo mundo se dando as mãos. Vamos lá, vamos de mão dada. É um grupo. É aquele grupo que te obriga a fazer parte dele. Você vai feliz que você está junto com a massa. Todo mundo quer pertencer a alguma coisa.
Então a porta larga, ela é convidativa por isso. Mas é da lei que chega um momento que a gente não quer mais. Que a gente não quer mais. Sim, olha que lindo isso. É a porta na porta. É a porta, né? Olha que lindo. A gente estava preocupado, põe um negócio na porta, a porta na A porta. porta na porta, tá mais lindo. lindo. É verdade, Isso é uma Regina, eu não coisa tinha ainda linda. visto, né? É lindo isso, a porta na porta. A porta na porta, né? Muito bom. Excelente observação. Isso é uma coisa E é interessante como que Jesus, como nosso mestre maior, que nos impulsiona, assim, nós estamos aqui hoje, né? Se a gente pensar assim, como é que eu comecei tudo, nós não sabemos dizer. Porque são forças que imperam sobre nós. E essa é a lei da misericórdia. Chega num ponto e fala, não aguento mais isso aqui, deixa eu sair daqui. E às vezes você nem está numa religião determinada. Então é por isso que a misericórdia, ela desce sobre todo mundo. E desceu sobre nós. E a gente está aqui. A gente pode até sair daqui e ficar um tempo fora, mas a gente sente falta. Procura aqui ou procura outro lugar, não importa. É como se Jesus nos selasse. É isso mesmo. Selo de qualidade. E Jesus vai selar todo mundo. Porque quando eu penso assim, meu Deus, como é que tudo começou em mim, né? Assim, quando a gente para pensar, é uma força que nos impulsiona. É uma Jesus, os espíritos maiores chegam e nos sela. E aí começa a nossa caminhada. Não tem a mão de humanos, não tem a mão divina. E os humanos vão aproximando, porque nós vamos aproximando daqueles que estão na mesma linha vibratória. É por isso que nós estamos aqui. E por isso que somos poucos. Porque Porque nós escolhemos a porta estreita. Se a gente fosse uma porta larga, isso aqui estava lotado. Pode me é acreditar. porque se dá em poucos agrupamentos, Sheila. Eles são muitos como esse sobre a Terra, mas sempre pequenininhos. Então, se pudéssemos avaliar sobre a Terra, quantos agrupamentos estudando espiritualidade, são bilhões. Mas é tudo assim pequenininho, para não chamar muita atenção. Porque quando começa a chamar a atenção, já é porta larga. Não necessariamente. A chamar a atenção da multidão, porque nós perdemos a qualidade. Não necessariamente. Eu ouvi uma coisa que foi muito interessante. Eu não lembro exatamente agora, estou tentando lembrar o nome da pessoa, que ele disse o seguinte, que um dia ele foi visitar umas prisões, né, para fazer o bem. Ele procurou uma forma de fazer o bem e foi visitar a prisão. Chegou lá, ele encontrou um bandido. O cara era assim, fugia, não tinha cadeia para ele. E a última fuga dele foi assim, altamente espetacular. Ele se tornou o melhor protestante da prisão. Ele vivia isso em cela lá, isolada. Então ele tinha direito a uma vez por semana e um pastor visitar ele. Então ele se tornou o melhor. Passou um ano sendo o melhor protestante. E aí ele deixou a barba crescer, só vivia lendo a Bíblia, orando, fazendo, acontecendo. Se tornou pastor até dentro da própria prisão. Então todo mundo ficou encantado com ele. Transformação. Um belo dia, né, quando estava todo mundo acostumado dele bonzinho, ele chegou e fez o quê? Ele rapou a barba quando o pastor chegou, né? O pastor entrou, amarrou o pastor, né? Saiu com a Bíblia embaixo do braço, dando paz do Senhor para todo mundo, ninguém reconheceu ele. De tanto tempo que ele tinha passado barbudo. Aí quando saiu da prisão, chegou lá fora, 2 dias depois já tinha um grupo de bandidos formados, entendeu? Fizeram um crime espetacular e foi preso de novo. Aí esse psicólogo perguntou para ele, sim, mas por que você fez isso? Ele disse, gente, vocês que são bonzinhos, vocês são tudo burro. Porque vocês são tudo tímido. Vocês não têm coragem. Vocês simplesmente tentam fazer as coisas sempre tudo quietinho. Olha, até vocês pensarem, organizarem, escreverem um estatuto, a gente já fez há muito tempo. A gente que é mal. Então vocês são tudo otário. Então a gente tem que ver o seguinte, o problema do mundo, da gente ver tanta coisa ruim, é porque nós somos os pseudos tímidos. Aí a pergunta é, nós somos realmente tímidos ou a gente se envergonha? Então esse é o parâmetro que a gente tem que conversar. Vai depender da sua meta. Se a sua meta é a construção do reino interno, isso demora. Mas eu tenho que construir o meu reino interno, mas para me impedir uma terceira guerra mundial, eu tenho que ter coragem de ir à rua e dizer não quero guerra.
Tenho que deixar de ser tímido. E eu tenho que achar pessoas que pensem como eu. Porque se a gente ficar aqui só num agrupamento pequeno e não sair pregando aquilo que a gente aprende, aí a gente também, a pergunta vem, estou aprendendo ou não? Mas vamos continuar porque a gente só tem mais meia horinha. Então Lucas diz o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Pois vós heis de dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste das nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. É exatamente tudo aquilo que a gente falou. E aquela foto do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né, mostra aquilo que a gente falou antes. A multidão que vai pelo mundo. E como é solitária a porta estreita. E quantos vão tentar ir pela porta estreita, mas vão desistir. Porque vai ter o quê? O grupo, os amigos que vão estar ali, ó, em cima dele, dizendo, não, vem com a gente. Quantos a gente não conhece que está indo pela porta estreita e a própria família desvirtua? Porque a família o quê? Está na larga. E a pessoa, para querer fazer parte, vai para junto. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Porque a porta estreita, nós somos gordinhos espiritualmente. E essa gordura espiritual, a gente tem que trabalhar ela. Eu acelerei nesse aqui porque tem um outro que eu quero me ater mais. E aí a gente chega na reencarnação. O doutor José Henrique Rumbim de Carvalho, ele fala o seguinte da reencarnação. Quando vamos reencarnar, claro que com a ajuda dos espíritos construtores responsáveis pela reencarnação, nós precisamos de uma vestimenta para adentrarmos o planeta em que reencarnaremos. E esta será concebida consequentemente de acordo com a nossa hierarquia espiritual, ou seja, com a nossa evolução espiritual. Então, nós nos utilizamos de elementos do fluido universal, dos campos de força, dos campos eletromagnéticos, dos campos gravitacionais, aliados à nossa estrutura moral, para com eles podermos formar a vestimenta adequada ao planeta que nos é permitido reencarnar. Isso aqui nada mais é do que a porta estreita. Porque quando a gente escuta falar da porta estreita, a gente pensa o quê? Eu vou fazer tal. Mas se eu não fizer, e se eu for pela porta do mundo? Deus vai me crucificar? Deus vai me condenar? Vai me mandar para o umbral? Para o purgatório? Para o inferno? Não, não vai não. Nós como espíritas sabemos que para a gente reencarnar aqui na Terra, o nosso perispírito tem que ser formado com os fluidos da Terra. Por isso que nós somos os famosos terráqueos. Porque o nosso corpo, a nossa constituição não serve em Marte. A nossa constituição não serve na Lua. A nossa constituição não serve no planeta Ceres. Porque eles têm uma outra combinação. Então a nossa constituição só serve aqui na Terra. Por quê? Porque nosso espírito, perispírito, está imbuído dos fluidos da Terra. Para a gente encarnar aqui. A gente precisa pegar, toda vez que a gente está lá no mundo espiritual, tá? Então, nosso lar, por exemplo, é da Terra. Lá em Marte vai ter um outro lar, mas não vai ser o nosso lar. Tá? Então, para a gente encarnar aqui, a gente tem que estar condizente, tá? Com os fluidos deste planeta. Quando a gente vai pela porta do mundo, no momento agora, nós sabemos o quê? Que a Terra está passando de um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. A gente também já tem notícia que muitos dos espíritos que estão voltando, tá, para a pátria espiritual já não vão mais reencarnar aqui. Por quê? Eles não passaram na porta estreita. Porque essa é, na realidade, a porta estreita. Não entendi.
Já foram selecionados, eles não vão ter que reencarnar, a Terra vai ser para os espíritos mais evoluídos. Então ele vai reencarnar num planeta de espíritos menos evoluídos. A Terra vai subir na hierarquia. Às A vezes Terra vai são os que subir, estão naquela aí perde a ponte lá, sintonia né? para esses espíritos. São menos bem eu não evoluídos. sei. Exatamente. Tá maravilha Então, da hoje em porta, dia, eu a não gente- sei. Deve ser Eu acho que eu tô mais... bem atrasados. Não Eu necessariamente. não sei não quem é que importa. Olha, eu não sei dizer se eu sou magrinho o suficiente para passar na porta estreita. Eu não sou. Eu não tenho nem Mas ideia. Mas gente tão Mas ruim quando assim, fala a de- gente não é. Mesmo assim, sim, eu tô falando. passar. Vão ficar aqueles comprometidos com o bem. Também. Né? Você quer o bem. Você quer o bem seu e dos outros. Então esses ficam. É simples, não tem mágica. Você quer um mundo melhor? Quer. Então você vai ficar. E você vai ajudar a construir. Sim, Então, mesmo que não seja Mas bom o ainda. é engraçado, toda vez que eu ouço falando sobre isso, desses que não vão encarnar na Terra, porque eu não vejo essa evolução, até pelo que a gente está falando aqui, de como a vida mundana é hoje em dia, como as crianças estão crescendo. Onde que está a evolução? A evolução, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de carne. Ela e o marido são carnívoros, né? Eles comem assim aqueles steak assim que é o sangue correndo. A filhinha dela tem 5 aninhos de idade. Ela olha para a mãe e diz: "Mãe, não, mamãe. Paremos de comer carne. A senhora está contribuindo para matar os animais." Você olha assim, você diz: "Mas você tem 5 anos, gente, que é isso?" As crianças índigos? Não necessariamente. Crianças normais mesmo. Já vem com pensamentos definidos. Já Porque vem de outro assim, lugar, já O vem. que a gente... Não, é daqui da terra mesmo, gente. Olha, o que eu melhorei. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui fumante 22 anos da minha vida. E não era fumante de um cigarrinho por dia, não. Era fumante de 3 carteiras de cigarro. Era assim, era acendendo um no outro. Essa que me conheceu na minha época de fumante. Era assim... E dissesse pra mim não fume na minha casa, que eu nunca mais dava nem bom dia nem voltava. Se dissesse o emprego ou o cigarro, eu dizia o cigarro. Meu marido me pediu em casamento. Ele não fumava. Eu olhei pra ele: "A gente não pode casar." Aí ele: "Mas por que não, nega?" Eu digo: "Muito simples, eu sou fumante, você não é. E se um dia você me perguntar eu, o cigarro ganha." Só pra você ter ideia de como eu era viciada. O meu esposo olhou pra mim com esses olhos, mas como ele me amava muito, ele disse: "Eu nunca te direi isso." E realmente ficamos 13 anos do nosso casamento, nós já tem 23 anos, mas 13 anos eu fumei que nem uma caipora. E ele nunca pediu para mim parar de fumar. O dia que eu parei foi por minha conta. Então, como eu parei de fumar, está dentro de mim agora. Que cigarro não mais condiz comigo. Quando eu reencarnar, não importa onde, pode fumar 1 milhão do meu lado. Eu não vou fumar mais. Porque eu já saí dessa sintonia, eu já dei um passo para o lado. Então é a mesma coisa para a maioria dessas crianças. Cada uma, mesmo sem ser índigo, blue ou cristal, todas elas têm alguma coisa que elas já melhoraram. E isso que elas melhoraram, elas vêm, trazem e passam para a gente. Você vê que na família hoje em dia, a maior parte que está nascendo são crianças mais tranquilas. São crianças que... Hoje em dia, na minha época de jovem, todo mundo falava berrando. Você vê que meu tom de voz é alto. Na minha casa, se não gritasse, ninguém te escutava. Todo mundo gritava. Família grande? É, eu sou a última de 9. É isso mesmo. Tá? Então, quer dizer, ou gritava ou ninguém te escutava. Hoje em dia, você entra numa casa, tá todo mundo à mesa falando baixo, falando educadamente, controladamente. Então, essas pessoas já mudaram. Hoje em dia você encontra 80% das pessoas na rua, tá todo mundo falando mais baixo. Mudou a qualidade do som? Não. Mas o que mudou? As pessoas estão mudando. Então, quando você fala em transição planetária, a gente não está falando do dia para a noite, pá, todo mundo virou santo aqui. Não. O que a gente está falando são pessoas que estão se auto-melhorando, estão fazendo uma reforma íntima, estão se ajeitando, se colocando no caminho, estão tendo um desejo sincero de ser bom. E quando eu tenho dentro de mim um desejo sincero, aí eu volto. Agora,
Se eu tô aqui, mas o tempo inteiro eu tô tramando como é que a gente vai fazer para tirar a Regina daqui, para sujar o nome dela aqui no meio de todo mundo, como é que a gente vai fazer, né? Porque esse povinho... Eu posso estar aqui falando bem mansinho, mas dentro da minha cabeça eu tô tramando essas coisas o tempo inteiro. Aí tá difícil eu voltar. Porque no mundo de regeneração já não cabe mais esse tipo de gente. Então, é aquilo que vai dentro de mim. Aí o meu perispírito já não vai ser mais compatível com o novo fluido que o planeta está criando. Mas a gente sabe que tem aquele filme Data de Limite que o Chico Xavier disse: se até 2019 não houver uma terceira guerra mundial, a gente passa. Mas se houver, a gente não passa. Sem a terceira, a gente passa. Com a terceira, aí sabe Jesus. Mas você acha que tem que haver uma espécie de expurgo, de ter que sair essa massa de pessoas, né? Acho que Sim. Porque, infelizmente, para haver essa regeneração, tem que haver um câmbio, né? Um expurgo, uma Reinigung, né? A gente tá vendo. Já está saindo. 2006, muito você já muito viu tempo. o tsunami da Ásia? foi esperar por Ali foi um vontade de expurgo. todos. Ali foi um expurgo. Naqueles locais ali que morreram mais de 300 mil pessoas de uma vez, você sabia que era comum, a maior parte daqueles turistas que estavam lá, não estavam lá pelas belezas naturais. Estavam lá porque queriam transar com crianças, por exemplo. E você viu, houve um expurgo em massa, 300 mil pessoas. Né? A gente vê aviões caindo, né? A gente vê essas pessoas que estão agora fugindo dessa guerra, a Segunda Guerra Mundial mesmo. Entendeu? São expurgos que estão acontecendo. Só que quando Deus faz as coisas, Deus é muito caridoso, Ele é muito amoroso, muito misericordioso. Ele jamais vai fazer algo de uma vez. Vamos explodir a terra. Não. Acontece assim, tira 300 mil daqui, tira 50 ali, né? Tira 200 aqui. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas vão saindo pé a pé. E essas que vão saindo de uma vez, você acha que uma mãe que pega um filho ou uma filhinha de 5, 6 anos de idade e dá para um vagabundo de 50 anos, 40, transar com esta criança e recebe um dinheiro para isso, e ela escutar a filha gritando porque está sendo estuprada, e essa mãe está ali, o importante para ela foi esses 50 euros que ela recebeu, você acha que uma mãe dessa, ela quer o bem de alguma coisa? Quando o próprio fruto do ventre dela não é bem, eu não estou julgando essa mãe. Porque eu também não sei a necessidade dela. Mas a gente tem que pensar nisso. O nosso planeta é um planeta de espíritos doentes. Uhum. Entende? E nós que conhecemos Jesus, é como se o convite fosse assim: ajude-me. Se é que a gente pode ajudar. Imagine Jesus ressonando em nossa mente assim: ajude-me. Né? Uhum. Então, de que forma podemos ajudar Jesus nesse momento de transição? De que forma podemos contribuir para que essas energias tão densas que se esvaem sobre a Terra, e poderíamos ficar aqui meses relatando cenas pesadas, né? É quando nos pomos a orar, quando nos pomos a estudar o Evangelho, né? Uma reunião dessa, parece que não, mas ela funciona como... Sabe aqueles negócios que tira a poeira? Disparador. O espanador. Essa reunião funciona como espanador. Não vamos espanar o mundo, porque de acordo com o que nós temos, se pudéssemos pesar cada uma de nós que estamos aqui com as nossas energias boas, ela vira um espanador. Vamos imaginar assim, quase que um processo que não é mágico, é só uma comparação. Então a gente vai estar contribuindo. O mundo, todo mundo sabemos o tamanho da Terra. Vamos imaginar que a gente dá conta de limpar esse salão aqui. É a nossa contribuição. Então, se cada um decidir contribuir, então o mundo vai mudar. Né? E hoje eu li uma página que, para mim, não esqueci dela. É que nós precisamos não nos atormentar com o que está acontecendo. Se faz necessário acontecer, né? Quando nós oramos o Pai Nosso, que fala assim: Pai Nosso que estais em toda parte. Então não tem exceção. Quando essa menina grita,
Pai nosso que está em toda parte, ele está lá. Quando a mãe despreza, ele está lá. Porque então esse Pai Nosso não é verdade. Pai Nosso que estais em toda parte. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Né? Então quando eu oro o Pai Nosso e dedico ele à terra, algo acontece. O problema é que a gente não sabe o que acontece, nem é que acredita e também não reza. Então eu acho que nós precisamos trabalhar essa fé de que nós podemos fazer algo pelo nosso planeta. Então, quando você vê uma cena, você fala assim, eu vou orar um Pai Nosso para aquela cena ali. Eu não sei como é que vai funcionar, Senhor, mas eu estou orando. Exatamente. Então, nós temos que orar. Né? Nós temos que nos transformar em seres orantes. Isso. Porque existem 2 grupos sobre a Terra. Um que está ajudando e um que está atrapalhando. Então, nós precisamos ter consciência disso. Não existe 3 grupos, existem 2 grupos. Um que ajuda e um que atrapalha. Então, quando nós vemos uma cena, ou eu me torturo com a cena e eu faço parte da cena. Não estou ajudando. Ou eu me posiciono equilibradamente e me ponho a orar. Aí eu estou ajudando. Sabe aquele médico do hospital psiquiátrico que o paciente grita e ele grita também? Então não tem médico nesse hospital. Para ter médico no hospital, ele tem que ser um pouco frio. Não é que a gente tem que transformar em frieza, mas nós temos que ser um pouco fortes para não poder orar. Determinados. Essa é a palavra correta. Porque A gente senão tem que nós- ser determinados. Porque isso também vem aqui no próximo slide. Então haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacob e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois deles expelidos. Então nada mais é do que, no momento que a gente não pode mais ficar aqui, a gente não fez parte do grupo que estava ajudando, a gente ficou sendo o médico gritando junto com o paciente. Nesse momento a gente vai o quê? Para um outro planeta. Provavelmente um menos desenvolvido, e lá nós vamos ser a mesma coisa do que foram os exilados de Capela aqui na Terra. Chegaram aqui, só havia seres humanos primitivos, né? E eles fizeram o quê? Eles deram um impulso para as civilizações modificarem. Os que se mudaram, se arrependeram, conseguiram de novo limpar o seu perispírito e voltaram para Capela, mas muitos outros ficaram. Existe Capela ainda? Existe, lógico. Capela está aí. Né? Nós, seres humanos vivos, é que não conseguimos ter contato com eles pelo fato de ser muito longe. Mas existe. E ainda tem capelinos aqui na Terra. Por exemplo, os egípcios voltaram todos. Você vê, depois que eles voltaram, acabou o Egito. O Egito não tem mais nada. Da lembrança do que foi há 3.000 anos atrás, tem alguma coisa ainda no Egito? Só as pirâmides. Você chega lá, o povo é altamente primitivo, só miséria, entendeu? Então, aqueles egípcios que eram de Capela já voltaram. Capela é mais desenvolvido que a Terra. Sim, mais É uma desenvolvido outra que a Terra. constelação e um planeta mais desenvolvido. Mais desenvolvido. Né? Então, a gente, quando esses chegarem num planeta menos desenvolvido, o que vai acontecer? Eles vão começar a lembrar de um paraíso perdido, que é a lembrança que Adão tem, né, do paraíso que foi perdido, que é exatamente, vamos imaginar, a gente hoje aqui na Terra nós temos computador, televisão, né? Eu quero comer alguma coisa, vou ali no supermercado, eu escolho. Se eu desejar comer hoje cabrito frito à milanesa, eu vou lá no supermercado, compro cabritinho, frito lá em casa, como. Se eu desejar comer alguma coisa exótica, canguru no pato no tucupi. Então eu só tenho que ir no lugar certo e vou comprar. Aí você vai para um outro planeta, chega lá um planeta ainda altamente atrasado. Se eu quiser comer, eu vou ter que primeiro fazer a lança, correr 3, 4 dias atrás da zebra, para poder matar a zebra. E talvez, se não chegar o leão junto comigo, eu consiga um pedacinho, comer um filezinho da zebra. Aí eu não vou lembrar de um paraíso perdido? Aí a Terra vai se transformar em esse paraíso perdido. Mas mesmo que para lavar o pior assassino que era aqui na Terra, mas ele vai lembrar da tecnologia. Porque algo de bom ele também tinha. Porque todo mundo tem um lado bom. Aí esse lado bom dele, lá ele vai ensinar lá. Se foi alguém que era bom em matemática, mas era um monstrinho dentro de casa,
ele vai ser lá o quê? Um Aristóteles da vida. E vai trabalhar o quê? O lado emocional dele, que era o que não fazia ele ser bom aqui na Terra. Não? Vamos botar que era alguém que era um excelente médico aqui, como André Luiz, mas que era alcoólatra, batia na mulher, torturava os filhos. Ele vai chegar lá, ele vai ser um Hipócrates. Então, desenvolvendo, ele vai continuar evoluindo. E vai ajudar um monte a evoluir com ele. Mas ele vai sentir saudade do conforto daqui. Mas esse conforto, Sheila, esse conforto que às vezes, a princípio, nós não queremos perdê-lo, mas ele deve ser aquilo que a gente mais almeja em perder. Porque é essa ilusão que nós damos o nome de avanço tecnológico é que deteriorou todo o nosso espírito. Não necessariamente. Porque quando você fala, eu vou no supermercado e compro, isso são as facilidades mundanas que levou a massa sobre a terra a falar, Jesus não precisa, eu vou no supermercado e compro o que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu compro o animal que eu quiser, entendeu? Sim, mas calma, aí você está falando da massa que não se desenvolveu intimamente, que não se trabalhou, que não fez a reforma íntima. Porque para outra parte, aqui se trabalha, que não é a massa. Que não é a massa, que maravilha, eu vou lá no supermercado, compro minha comida e eu tenho mais tempo para sentar em casa, estudar, aprender, ajudar a me auto-melhorar. Então, a facilidade, Deus permitiu ela exatamente para me ter tempo de me melhorar, ajudar o meu irmão, fazer o melhor que tem do meu lado. Porque nunca se evoluiu tanto no aspecto tecnológico e nunca se teve tantas doenças e tantos suicídios e tanta loucura sobre a Terra. Então, se nós analisarmos com mais tempo, porque não temos o tempo suficiente, todo esse progresso na mão de espíritos como nós, é a nossa forca. Porque assim, nós não sabemos. Então, olha só, os hospitais amontoados, a medicina não dá conta, os médicos não dão conta. Vários tipos de Quem câncer sabe? surgindo, né? Quem Então, sabe utilizar, sabe utilizar. É uma Quem faca, não sabe utilizar, tá se paradoxal. É paradoxal, uma É. faca de dois gumes. gumes. Sim. Porque você imagina hoje a gente como mãe dona de casa tem que lavar a roupa toda na mão, Pois é. né? Não, Tem nesse que inverno. fazer todo aquele trabalho Não, que hoje mas- as máquinas fazem, fazer tudo na mão, não sobra tempo Não, para mas- ler nada, para fazer nada, não ter tempo para exatamente. cuidar do espírito. As máquinas, claro, as máquinas, não sou contra as máquinas. É como nós utilizamos, né? Claro, as máquinas de O lavar, carro. o carro, o avião. Não estou falando que Sim, mas agora Ifigênia, como nós estamos conduzindo todo esse progresso. mas né? esse progresso, olha, a gente sabe, é muito mais fácil ter um progresso intelectual do que o moral. Tem, Porque o progresso que a gente queira que não, ele vai acontecer. Só que o progresso intelectual, ele é muito mais rápido. Por quê? Porque para mim é muito mais fácil eu pegar, chegar aqui, aprender 1 mais 1 mais 2 mais 3, imaginar construir o próximo avião, do que eu pegar e dizer, eu sou orgulhoso, eu vou ter que me melhorar. Isso dói, o outro não. Do mesmo jeito como é muito fácil a caridade material e a caridade E a espiritual. caridade espiritual. É muito fácil a gente fazer coisa, mas a gente a gente ter conhecimento é muito fácil. A gente viver o conhecimento é o que é difícil. O que está no espírito a gente não consegue. Tudo que é na matéria parece mais fácil. Claro que todo Agora deixa eu progresso, fechar que já está passando nosso horário. só fechar senão- aqui, todo progresso é bem-vindo. É como nós estamos usando esse progresso. Exato. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui para aprender a usar esse progresso, né? Então, a doutora Hannah Wolff, ela tem como que uma receita, como a gente fazer para emagrecer espiritualmente, né? Claro que receita é uma palavra que a gente pode dizer que é até muito forte, mas vamos dizer, ela mostra alguns caminhos, né? Existem outras possibilidades, mas essa aqui eu achei muito boa com relação a esse tema. Ela fala... Quem é a Hannah Wolff? É uma alemã, né, que o ela nome é tá vendo. psicóloga e faz parte de um convênio de parapsicologia aqui, e ela estudou muito automelhoramento, autoajuda, e ela fez essa pequena receita, né? Ela mostrou que esses 3 caminhos é o que pode ajudar a gente, no caso, a se reformar intimamente, a se automelhorar. E para mim, quando a gente faz isso, a gente
são os caminhos para a gente poder atravessar essa porta estreita. E ela diz que a primeira coisa que a gente tem que ter é disponibilidade. Eu tenho que me dispor a querer fazer algo. Se eu não tiver intimamente predisposta a fazer algo, Sem nada. vontade não acontece. Não vai acontecer absolutamente nada. Então eu tenho que ter essa disponibilidade interior para poder aprender isso. Eu tenho que ter uma abertura consciente. Quer dizer, eu tenho que estar consciente que eu preciso melhorar. Eu tenho que estar consciente que eu preciso mudar. Eu tenho que estar consciente que eu, Sheila, é que tenho um problema. Não é Efigênia, não é Regina, não é Cláudia, não é Antônia, não é Maria, não é João. Não, quem tem sou eu. Aí na hora que eu tenho essa consciência, eu estou disponibilizada, eu me decidi, eu estou ciente de que eu tenho um problema, aí eu vou ter uma receptividade criativa. O que significa isso? Nós, seres humanos, somos os únicos animais sobre a Terra que nós temos algo que nos diferencia. E ele se chama a nossa criatividade, a nossa capacidade de imaginar alguma coisa. Se a gente está aqui, eu posso imaginar agora, daqui a pouco eu vou para casa, chegar em casa, vou fazer uma salada enorme e vou comer ela todinha. Eu vejo até a salada embaixo dos meus olhos. Vocês também viram a salada, né? Porque nós temos a capacidade de imaginar. Essa sala onde nós estamos, esse prédio, essa mesa, alguém primeiro imaginou e depois construiu. Então isso é o que nos diferencia aqui na Terra de todos os outros animais. Porque no resto nós somos iguais. Nós somos todos feitos de quê? Carbono, oxigênio, hidrogênio e um pouquinho de enxofre. Isso somos nós como seres humanos. Todos nós temos fígado, baço, coração, olho, boca, nariz. Todos os animais têm. Pode abrir. Abre o peixe, abre o passarinho, abre a galinha, abre o leão, abre o cachorro. Todo mundo é igual. Todos somos iguais. Agora, nós seres humanos temos essa capacidade que os outros não têm. Eu tenho 2 cachorrinhos que eles são principalmente, olha, o Festus ele é assim, altamente inteligente. Esse cachorro faz tudo, mas ele só faz aquilo que eu ensinei para ele. Ele não tem a capacidade de imaginar. Então eu não consegui até agora ensinar para ele a pegar o lençol e se cobrir. Então quando ele quer se cobrir, ele faz o quê? Ele fica lá na caminha dele, puxando assim, mas o lençol tá ali. Ele só tem que pegar com a mão e jogar para cima e cair em cima dele, né? Mas ele não consegue imaginar isso. Ele não consegue. Agora, se você... A espiritualidade olhando pra gente, igualzinho. É a espiritualidade olhando pra gente. A gente lá comentou. Só tem que fazer isso, não faz. Não faz, então é a mesma coisa. Então isso é o que nos diferencia dos outros bichinhos. A gente tá assim, né? A gente tá assim. Então, quando a gente pegar e usar essa criatividade que a gente tem para resolver esse problema, a gente resolve facilmente. Eu só tenho que imaginar só, a partir de hoje, eu vou ser alguém bom, eu vou ser alguém que vou ajudar, eu vou ser alguém que eu não vou mais julgar. E se eu me pegar julgando, já me melhorei, né? Então, há um século atrás, a gente estava matando ali na rua. Hoje a gente está aqui estudando. Há 1 milênio atrás, a gente estava nas cavernas lá, né, dando cacetada, olho por olho, dente por dente. Hoje a gente já está aqui estudando e falando de amor. Então, a gente já está se disponibilizando. Então, se a gente seguir esses 3 caminhos, eu me disponibilizo a estudar, eu vou pegar meu tempo livre, vou estudar, aprender. Eu vou abrir o meu consciente e ver que eu tenho um problema, que o problema não é vocês, sou eu. Que eu só posso eu mesmo me arrumar. Eu vou usar a minha criatividade para me arrumar, e todos nós temos. Isso é uma coisa que ninguém aqui vai dizer que não é criativo, porque todos somos. Todo mundo sabe o que vai comer no dia seguinte, como é que vai cozinhar, como vai deixar de cozinhar. Você consegue imaginar tudo isso. Se você ainda for artista, você consegue imaginar o quadro. Se não for lá no trabalho, você consegue imaginar como você vai atender o seu cliente. Então, nós temos essa capacidade. A gente só tem que usar ela agora para nos auto-melhorarmos. E esses são os caminhos para passarmos pela porta estreita. E para finalizar, quero deixar para vocês uma pequena mensagem do Dr. José Henrique, que ele diz o seguinte: devemos ser conscientes que servir Deus requer sacrifício e trabalho. É um processo de mudanças profundas.
Por isto, nós temos medo do esforço, do fracasso, da responsabilidade. Nós devemos nos desapegar dos liames que nos prendem ao terreno, ao material. Aí, tudo, absolutamente tudo, será mais fácil. Obrigada pela atenção e espero ter contribuído para que o Natal de vocês seja um pouquinho melhor. Obrigada, Chico.